esses dois. 1, 2, 3 Croquete. e... Já pode pegar a pizza. O que a gente vai fazer? O cara quer a pizza, passa. Não, mas o Pito aqui, pera. Quem vai Não, começar Pito, falando? Pito. O padre, agora né? tá todo mundo com vergonha. Eu só tô perguntando, eu posso começar. Então começa você, Salsicha. Tô fazendo Pito. Seja Cara, espontâneo. Seja. Um pedaço do céu nos meus dias Não, foi vou uma comer experiência... É o Vic. E é interessante isso. Na última direção que eu tive com o meu diretor espiritual, Quem é? eu Quer pizza? falei, cara, por que acordar todos os dias às 6 da manhã se eu não preciso? Né? Por que acordar às 6? Eu não preciso acordar às 6, eu posso acordar às 6h20, 6h30. E ele falou uma frase que me marcou, que é: mas para Deus a gente faz só o necessário basta para Deus, né? E relembro que os períodos em que eu me forcei a acordar às 6 da manhã como uma forma de sacrifício, que seria simplesmente acordar 15 minutos mais cedo do que eu precisaria para cumprir os meus deveres, de fato muda a experiência do dia a dia, da vida espiritual, traz um sentido novo. E acredito que esse sentido sobrenatural nas minhas tarefas, nas minhas coisas, é um mistério ainda. É um mistério ainda conseguir manter ao longo de todo o dia sentido sobrenatural. Mas com certeza o sacrifício é algo que de certa forma revela a face de Deus, de alguma forma. Já de prima essa, porra. Teve nem aquecimento. Caralho. Achei que a gente ia começar falando de futebol. Comer uma pizza. Eu sou objetivo, eu não consigo. Tá, mano. Padre, você tá com pressa? Dá aula aí, Dudu. Não, eu não. O Vic Você é fala o puto primeiro. Terezinha? Pô, Terezinha, filho. Traz Mas é que eu tenho que uma lembrar alguma essência coisa. teresiana pra Só fala quem tiver de preto. mim. Fala aí alguma coisa teresiana pra mim. Pô, tem muita coisa pra falar, né? Não sei o que eu quero falar. Vai o seu pedaço de céu. Slice of heaven. É você, lindo. Porra, tem muitas coisas, velho, que Deus coloca na nossa vida, mas... Começando da mais Terezinha, que aí o padre se solta. Acho que uma coisa que é muito interessante na vida de todos nós aqui, acho que Deus sempre preparou muitas surpresas boas pra gente, tipo... É o que eu tava comentando com o Fred hoje. Nunca faltaram motivos pra nenhum de nós reclamar, digamos assim. A gente teria bons motivos pra reclamar, e eu particularmente reclamo muito. Hoje até reclamei quando cheguei lá na Tati, tipo, virado da cabeça, mas por mais que a gente sempre tenha muitos motivos pra reclamar, nunca nos faltam surpresas de Deus pra sorrir e se alegrar. E são surpresas, tipo, que se demonstram em coisas inesperadas e que eu acho que ninguém entende. Só quem de fato tá passando por aquilo, sacou? E uma parada que eu falei com o padrinho tem pouco tempo, sobre essas surpresas, foi a quaresma. Tipo, essa minha quaresma, que nem o João falou, a mortificação, velho, pra mim já é essencial na vida. Tipo, eu não... Minha vida espiritual já não se concebe mais sem a mortificação. Acho que é quase incongruente já falar de vida espiritual sem eu pensar que eu preciso me mortificar. E tava falando com o padrinho, como que em um dia inesperado, é um dia que você consegue se recolher e chegar na oração inteiro. Eu tava falando com isso com o padrito, cara. Eu sinto muita falta, às vezes, de chegar inteiro nas minhas orações. Porque, às vezes, eu consigo viver a minha vida até bem. O que o João falou. Você faz o plano de vida, faz o plano de mortificação. Mortificou de dia, mortificou de tarde, mortificou de noite. Mas parece que eu tô pela metade na oração. Tipo, tô ali, mas ainda tem que lutar muito contra a distração. Lutar muito contra essas, sei lá, coisas naturais da nossa carne. E essas surpresas, acho que de Deus, quando a gente se propõe a dar algo a mais do que o que a gente precisa, que o João falou, não só o que a gente precisa, mas aquele algo a mais que a gente dá de livre e espontânea vontade por Deus, ele prepara pequenas surpresas. E uma dessas da quaresma foi poder estar inteiro na oração, que é algo que ninguém vê. Você chega inteiro na oração, existe paz, existe diálogo com Deus, existe, e acho que o principal de tudo, um horizonte, assim, que é possível vislumbrar a vida desde um ponto de vista único, mas ao mesmo tempo completo. É meio contraditório, né, isso, Padrito? Que a gente conversou aquele dia. É mas difícil de entender isso na minha cabeça ainda, mas tem certas coisas que não são para ser entendidas, de fato, assim. Porque a fé, ela tem
essa capacidade de unir coisas que são contraditórias, por exemplo. A capacidade de sacrifício e a celebração. Como é boa a vida fraterna se ela parte de uma vida que é capaz de dizer não a si mesma, assim. E encontrar a afirmação, não uma afirmação egoísta do eu, mas junto com as pessoas que a gente conhece, que a gente admira, que a gente tem prazer de estar junto. Admiro, vai, que isso. Que a gente admira e encontrar uma afirmação não do eu em si, mas a afirmação de Cristo, né, que está implícita nesses momentos assim de fraternidade em que você não tem medo de ser julgado, de falar, enfim, de quem você é. Então, para quem vive de fé mesmo, a celebração está em pé de igualdade e sacrifício. Então a gente tem que, em todas as situações, achar um equilíbrio aí, em que a gente não deixe de celebrar, mas sem deixar de renunciar também ao que é necessário. Esse é um tipo de sabedoria que só Deus dá, né? Ninguém tem por si só. Né? Uma parada que me pegou esses dias, tava tomando um café assim com a minha mãe. E aí você começa a perceber, né? Tipo assim, os meus pais envelhecendo, assim, os sinais já aparecendo. E eu lembro que eu tava com um pouco de pressa, falei, cara, tem que trabalhar. E eu vi que minha mãe queria conversar, assim, eu fiquei assim na sala e ela na cozinha. E ela, tipo, me conta alguma coisa aí. E aí me veio aquele estalo do tipo, cara, algum dia, enfim, minha mãe se vai e eu não vou ter esse momento mais com ela, né? Eu acho que vou me arrepender muito mais de não ter ficado, sei lá, 5 minutos a mais aqui conversando com ela do que ter trabalhado, sei lá. E aquilo ali pra mim foi tipo, a gente nem conversou direito, a gente só ficou ali em silêncio mesmo, fazendo um lanche, mais juntos, entende? Pra mim aquilo foi meio que esse slice of heaven, assim, de você antecipar uma recompensa futura, trazer a tempo presente, né? Aquele momento pra mim foi muito precioso, assim, tipo, não conversei nada com minha mãe, não foi uma conversa profunda. Mas eu senti que ali eu vivi um pouco do que é de fato a caridade, entende? Eu acho que muitas vezes eu fujo dessa via, na verdade, muitas vezes, tipo, a gente querer ter a vida regradinha e tudo mais, e aí a gente tem um tempo de trabalhar e tem um tempo de fazer o bem, entendeu? É, exatamente. E a caridade é uma linha, tipo, atemporal, ela é o tempo todo, né? Não tem tempo pra caridade. Se perde o vínculo da caridade, perde o vínculo com Cristo. Né? Exatamente. E eu tenho tentado trazer um pouco disso, assim, de tipo, de ser mais espontâneo e tentar, dessa forma, né, viver a caridade. Legal. Acho que isso tem sido pra mim o meu slice of heaven. Lindo! E você, Fred? Nada a declarar a princípio. Para, Fred, se solta, neném. Duda vai sair do armário hoje, será? Então, galera, que eu tô comendo o cu do João. Animal! Corta! Nossa, foi de 0 a 100 muito rápido. Muito rápido. Meu, 0 a 100 em 2 segundos, filho. Eu vou pegar um desses, eu não ia pegar não por causa da dieta. Né? Vai ser um tipo de registro assim, meio documental barroco. Ou só um parênteses, eu me amarrei de abrir com a faquinha. Eu achei Eu achei que ele ia Masculino. quebrar a raiz, né? masculino. Mas o Slice of Heaven da semana passada foi igual. Caralho, a gente foi na pizzaria. Você ia contar isso? Hombre, tô a fim de um filme, sabe? Aquele filme que você me inspire, assim, ele. A vida é pedra. Mano, não. Vic falou assim, Como é que padre, era? A eu descrição queria que ele começar a semana bem. Queria um filme assim, legal, que fale sobre a beleza da vida pra começar a semana, sabe, bem, assim, relaxado, domingo à noite. Aí o padre, pô, tem um filme ótimo. Aí a gente, Sobre um judeu no campo de nazismo, de concentração. aí ele é sobre um judeu que tava sendo levado pra um campo de concentração. Aí a gente olhou pra... Super feliz! Cara, era um filme pra começar bem a semana. Não, mas o nome do filme A Vida é Bela, é um filme muito bonito. Aí ele começou a contar do filme, falou, né? A gente não Isso, vai dar garçom, veio- spoiler. Aí eu fui descrever a última cena aí, que foi o meu mal, velho.
Aí o garçom sentou e começou a chorar com vocês. Aí o garçom veio com a maquininha, né, pra pagar, aí pagou o Duda, pagou eu. Quando chegou o padre tava chorando. Mas eu chorei feio, velho. Ele me se emocionou porque ele não emocionei. conseguia falar. Aí ele ficou assim, crédito ou débito? Aí o padre... Aí eu lembrei da última cena do filme. Mas relacionando aí com cansaço, tipo, é legal, né? Você não ter medo de parecer vulnerável ou ter que parecer perfeito. Isso é a amizade que traz, né? Mas que foi engraçado. Foi o meu Slice of Heaven, eu acho. Ali eu descansei, eu acho. Foi legal. Foi um bom dia. Uma boa noite. No outro dia eu assisti o filme. Chorei de novo. E o garçom não sabia se ele perguntava pro padre se era crédito ou débito Não, ou se ele enquanto mais eu esperava. tentava parar de chorar, eu não conseguia. Aí eu fui, não, porque ele no fim ganhou o tanque. Aí eu... Mas é muito legal esse filme. No final das Eu contas, não imagino. queria pagar a conta, né? No final das contas ele queria que a Ok. gente pagasse. Mesmo chorando. Aí que ele chorou. Olhei a conta e falei, ixi. Se eu falar que meu nariz tá sangrando, Uai, como? O que foi? não sei. Começou a sair aqui. Tá emocionado? Não aperta muito não. Senão pode machucar Senão vai mais. dar dilúvio, pô. Não vou responder porque estamos sendo gravados. Não responderia do Ah, nível meu filho, certo. já teve outras coisas aí. Acho que a gente já passou dessa linha. É. O Duda sempre consegue ultrapassar os limites. Vocês têm que me lembrar que a gente tá sendo gravado sempre. Passa essa faquinha aí. Eu tô Esses pra dar dias uma o Duda pitada cortou uma nesse cana. cara, mas eu não queria ser gravado. Ah, não, espera acabar. Vai contra o lado que esse lado é mole. Aí, esse lado aí é mais duro. Oh! Esse é o barulho do céu, né, João? Sabe que Slice of Heaven. quando eu vou imaginar o céu, eu imagino, né? A voz de Jesus me chamando, a latinha estralando no fundo e o cheirinho do churrasco. Eu acho que o céu tem cheiro de churrasco, barulho de latinha estralando, mas tem a voz de Jesus. Quando eu tento imaginar o céu, não tem nenhuma imagem na cabeça. Eu também não tenho imagem fixa, não. Eu tenho muita curiosidade. Eu já falei isso com o Padrito. Eu queria muito encontrar a Eu Santa só vejo- Teresa. Santa Teresa? Queria muito encontrar ela, velho. Eu só vejo nevoeiro aqui, ó. Padrito, o que, que você vê? Nuvem. Nuvem. E além da nuvem? Nada. Nenhum. Sabe que Quando eu morrer, eu vou ver. Com a dessa gratidão. história de céu, tem um trecho do livro de Santa Teresinha, do Diário de uma Alma, que é um dia que ela foi fazer um passeio assim, e o dia estava muito claro, sem nuvem alguma no céu, mas que do meio-dia pro resto do dia começou a mudar e começou a encher de nuvens e caiu uma tempestade daquelas que lava tudo, né? E aí ela, voltando, reflete e fala, né? Um céu sem nuvens só no céu. De fato, só no paraíso. Acho que é isso, né? A vida sem algumas Eles têm nuvens, umas né? frases assim de vez em quando, né, que você fica meio... Será que algum dia eu vou ser capaz de falar uma sentença assim, então... Mas uma coisa que eu tenho gostado sobre ler bibliografia, eu comentei isso com o Padrito, ele tem me passado algumas bibliografias pra ler, né? Começou por Cristo, com o Padre Gustavo. Aí, quando comecei Ele com o Padrito, botou foi ele rindo. Paulo. Eu não posso ser. Foi Paulo, né? Aí Pedro e Teresa agora. E uma coisa que eu tava comentando com o Padrito, acho a complementariedade da vida eclesial, e eu dou graças a Deus pela amizade do Padre, é que a gente enxerga na dor dele graça. Então a gente sabe que, e a gente conhece de maneira pessoal o Padre, a gente não vai falar aqui, mas a gente conhece de maneira pessoal o Padre, a gente conhece as dores íntimas dele, e isso pra mim é motivo de ter mais fé. Sacou? Tipo, eu não sei se pra todo mundo, mas já falei isso pro Padrito, tipo, o que ele vê como um peso, eu vejo como, cara, isso, não como um peso, né, mas o que ele tem como dor, não um peso, é uma dor, eu vejo como fé, entendeu? Tipo, isso pra mim aumenta a minha fé, velho. E eu acho que ele olha pra nossa vida e tem muita esperança na gente, Uhum. e vê a gente, a nossa vida com muita fé. E isso também é uma coisa que me conforta muito, assim. Eu tava falando com o Padrito, tipo, da gente ter uma meta de tentar se encontrar mais e tal, há um tempão atrás isso. Porque me ajuda muito também nesse sentido. Vocês ficam usando Santa Teresa, mas eu já Que falei pro isso? Padrito, ele me... Não, Hã? Quem? zoando não. Quem ousa? Quem... Mas o Santa Teresa, que era uma santa por vocação contemplativa, ela revela algumas minúcias, eu acho, da natureza divina, né, Padrito? E isso é muito bom pra gente, velho. Tipo,
se aproximar dessas coisas dos santos com clareza, sobriedade e fé. Uma delas, que eu tava falando com o Padrito, especialmente a pessoa dele, assim, me relembra muito a imensidão, sabe? Tipo, eu acho que o Padrito, ele vive tanto as dores quanto as alegrias dele como mar, assim, tipo, parece que é tudo agitado, mas se você olha de cima, aquilo é harmônico, entendeu? E se você entende aquele movimento, aquilo controla o clima da terra. Então, tipo, como se o clero de fato fosse o mar, que no verão traz aquele calor para aquecer a gente, e no inverno também traz o frio para que a gente, em momentos de, digamos, menos euforia, menos veranísticos, né, a gente tem a capacidade de também saber se recolher, saber se silenciar. E tava pensando nisso essa semana, até a reflexão do Evangelho do Feixe foi sobre isso. Eu escrevi sobre isso. Que pra mim, vocês me conhecem muito, tipo, o silêncio pra mim é muito difícil. E mais do que o silêncio verbal, o silêncio a nível de atitudes, né? Tipo, de poder agir de maneira silenciosa. O verdadeiro silêncio. Exatamente. E o Padrito sempre fala do ruído, né? E tipo assim, cara, como eu tava pensando essa semana, como eu consigo tirar os excessos da minha vida? Volta naquele mesmo ponto da mortificação, mas trazendo desde um outro ponto de vista agora, que é de Santa Teresa, ela tinha uma determinação que quando eu digo que eu tenho vontade de conhecer ela é por isso. Tipo, eu acho que o olhar de uma pessoa determinada é muito cativante. Tipo assim, pelo motivo certo, né? A pessoa que é determinada em fazer merda, pô, foda-se. Mas a pessoa que é determinada... Vários. Mas aquele que é determinado para as coisas santas, cara, isso me cativa demais, assim. E às vezes tentar resgatar as imagens de Santa Teresa me ajuda muito nisso. Eu tava falando com o Padrito. Eu não vejo que eu me pareço muito com ela. Ela foi uma alma muito dolorosa, assim, né? Ela passou por grandes penas. Eu acho ela já muito mais parecida com o Padrito. Até por temperamento, mas... E as dores que ela passou. Amém. Amém. Amizade. Tem uma frase de Santa Teresa que eu acho que vem muito de encontro a isso aí. Amizade gera semelhança, sabe? Aquele diálogo silencioso que a gente tem de só estar perto um do outro. E tipo, por que eu vim aqui hoje? Porque eu sabia que vocês iam estar aqui. No fundo foi isso. E me faz muito bem essa companhia. Não é questão de o diretor perto dos dirigidos, não. Acho que a união em Cristo, né? Isso é muito bonito, muito humano e por isso muito divino. O Duda falou que você tem esperança na gente, até no Fred. Será? Tem grandes esperanças, Fred. Porque você merece. Mereço nada. Merece. Fred, sua vez. Eu tô de ouvinte. Eu te coloquei pra você se defender. Mostrar que Tô de ouvinte. você é digno de esperança, pô. Não. Pior que não. Alguém transar um vaininho de bambu próxima vez? Ó, a gente tem que tentar dar Laguinho. uma pescadinha. Pena que a gente não pode comentar direções espirituais, senão vocês iam ver a riqueza que tem dentro desse coração. A gente sabe, é só porque ele bunda a graça. Então fala aí, Fred, sobre bundar a graça, vai. Como você vem bundando a graça? De diversas maneiras, né? Em todos os âmbitos da vida. Ai, meus amigos. E sobre o cansaço? De cansaço nós não temos, né, amor? Eu tinha esquecido disso. Mas foi uma reflexão que eu tava fazendo com o Vieira esses dias. A gente foi no aniversário dele, tava lá com a Luísa e com a Leti. Eu comecei a conversar com ele e anunciaram me corrigi aí. A beatificação do Guido Schaffer. Não, foi Venerável. Servo de Deus. Servo de Deus, na verdade. O processo de beatificação. Isso Iniciado. quer dizer. Começa E aí por a gente aí. tava conversando sobre a vida dos santos. Que, tipo, velho, como é que o cara consegue... Sei lá. Eu não conheço a dor, entendeu? O sofrimento, ponto. O que eu acho que é sofrimento, é uma coisa muito pífia, tipo assim, acordar de manhã no frio. Ai, que dor, entendeu? E aí quando você olha pra vida dos santos, você começa a entender, cara, isso é sofrimento. Isso é identificação com Cristo, assim. E a pergunta que eu e o Vieira nos fizemos é, será que algum dia a gente vai se encontrar com essa, né, com o sofrimento? Porque é o caminho da cruz, né? O caminho de encontrar Cristo é o caminho da cruz. Tem que passar inevitavelmente por ela. E aí entra esse ponto, né? Será que o sofrimento hoje é outro?
Aí, jogo pra você. Porque os tempos mudaram, porque minha realidade é outra. Tipo, o que seria o meu sofrimento? Isso quem vai dizer é os caminhos da divina providência, assim. Porque a dor e o sofrimento, vivido assim numa perspectiva de fé, se atualiza de modo individual para cada um, assim. Às vezes o que é sofrimento para mim, você consegue levar numa boa. E é Mas motivo de esperança. pra É gente, motivo de que a gente esperança. tava conversando. Mas ao mesmo tempo, assim, qual a justificativa para a existência do cansaço? Pela própria limitação do homem. Pela limitação da nossa existência, pela limitação do nosso corpo. A nossa alma é imortal, mas também não é eterna. Só seria poupado do cansaço e do sofrimento alguém que não fosse homem. Porque inclusive o cansaço e o sofrimento tocaram até Nosso Senhor Jesus Cristo. Se o sofrimento é inevitável, o que nos resta é achar razões legítimas para nos gastarmos. Porque mesmo aquilo que é pecado, ou que nos traz uma falsa ilusão de descanso, de conforto, de prazer, isso também nos desgasta, isso também gera o cansaço. E um tipo de cansaço ruim, assim, que é da distância de Deus. Então, mais cedo ou mais tarde, sim, o sofrimento vai bater a porta. Quanto menos distraído a gente tiver com as coisas do mundo, e eu não digo, não precisa nem ser uma alma perdida, totalmente alheia à fé. O que foi? A gente tá com os A gente pés tá roçando o estocados. pé. Não precisa nem ser uma alma totalmente perdida, alheia à fé, mas por vezes nós temos distrações boas, que não são objetivamente pecado, mas ainda assim retardam a nossa caminhada de santificação. O sofrimento chega, o cansaço chega, assim. E é o que a gente tem para estar em comunhão com Cristo crucificado. Diante da cruz, o que a gente vê? Um homem totalmente cansado e aniquilado pelo sofrimento, sem a companhia de boa parte dos seus amigos, em carne viva. Acho que dava para ver o coração de Jesus batendo quase, assim. Claro que o nosso dia a dia não é tão dramático e tão cruento quanto a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas de modo místico, sim, os dissabores, as dificuldades. Então precisa estar mais atento. Mais atento. E não precisa ser um sofrimento próprio, pessoal, mas você se condoer e ter compaixão das outras pessoas que são mais vulneráveis, aí você vai encontrar também uma maneira de se cansar com motivo legítimo e de encontrar a paixão de Cristo. Isso é muito interessante. Uma coisa que a corrida tá me ajudando a tomar gosto, digamos assim, é de você gostar do processo e não do resultado final. Quando você começa a correr, cara, é muito dolorido. Justo. Só que quando você começa a ver a tua evolução, se torna muito prazeroso. Eu até tava conversando com o João lá, a gente tava lá no aniversário, do nada, assim, tava sentado, deu vontade de calçar um tênis e sair pra correr, tá ligado? Não. Alguém tá ligado ou só eu? Só eu que Padre, não. acho que entende. Caraca, eu não tô ligado não, pô. Principalmente, devo falar. Pô, quando você acha um visual bonito, assim, você fala, que isso, vontade de correr. Mas enfim, Vontade de um pito, Eu não também. um churrasco. me embriagar. Mas, velho, é o processo, entendeu? E eu tô tentando levar isso muito pra minha vida espiritual, de você não gostar da sensação de quando você termina de rezar o texto, mas de gostar de rezar o texto, entendeu? De não gostar da sensação de quando você sai da igreja depois de ter feito sua visita ao Santíssimo, mas estar lá. É um processo, entendeu? E é engraçado, porque aí uma coisa tão, enfim, ordinária quanto a corrida, tá me fazendo viver de uma outra forma, de forma extraordinária, Justamente. a minha vida espiritual. E, né, pra concluir com o gosto que o padre falou, aquela pergunta que eu tinha feito com Vieira, hoje tem um pouco mais de sentido, né? Tipo assim, o que me cansa hoje? É um cansaço que é fruto do meu egoísmo, tipo, pô, vivi o dia inteiro pra mim e, né, fiz só as minhas coisas e por isso estou cansado. Eu, tipo, fiz o que tinha de ser feito, entendeu? E é um bom cansaço. Acho que parou de gravar. O gatinho. O meu ainda tá gravando aqui. É que tocou o alarme dele.
as coisas que a gente tem que cumprir, os nossos deveres para com Deus, que o dever fundamental é ser santo, né? Mas que Deus dá a oportunidade de ter meios para alcançar essa meta aí maior, que é ser santo. A gente vê que a gente sofre muito mais antes, nos produz muito mais inquietação antes de fazer a coisa do que durante, assim. A gente vê, sei lá, tem que fazer uma visita ao Santíssimo. A gente fica lá sofrendo, pensando, considerando, tentando arrumar um jeito de fazer com menos desgaste. É por aí. Mas quando você tá lá, você vê que não era aquilo que você pensou, né? Na verdade é tudo falta de amor, assim. Se a gente confiasse menos em si, a gente fica pensando, mas eu vou me cansar. Não, mas eu tô cansado. Mas eu não consigo. Quando você vai lá e faz. Então tem uma simplicidade, assim, né? Descomplicar um pouco as coisas, simplesmente agir, assim. E gostar do processo é um passo fundamental. É aí que a magia acontece. Coca-Cola. Beba Coca-Cola. O que o Vic falou é muito de coach. Eu detesto essas coisas de coach. Mas, Que isso? Caralho, Ele calma. fala da experiência dele. calma. A gente escuta muitos coaches falando. Isso que eu quis dizer. Gostar do processo, aproveitar o processo. Mas, também ao mesmo tempo é um desafio espiritual mesmo. Aproveitar o processo das coisas, o caminho de santidade, as renúncias necessárias para cada estado de vida e momento de vida, né? Porque é engraçado que às vezes a gente vive várias renúncias no nosso dia hoje, por exemplo, dentro dos nossos namoros. E aí como se o ponto para acabar o nível de renúncia é eu me casar. Mas não, vão ter outras. Só E mais outras, e mais outras. E sempre vão ter mesmo. Sempre vão ter. Um dos primeiros conselhos que o padre me deu na minha vida espiritual foi o fato de eu ainda não ter aceitado, ter me acostumado com a ideia de que a vida de santidade, a vida religiosa é sempre uma busca. É uma incessante busca. Aceitar isso. Aceitar que talvez você não chegue lá. Né? Não talvez você não chegue lá, mas você só vai chegar lá de fato no final da vida. Né? Eu tava conversando com o Fred isso hoje, cara. A gente pensa... E o Fred fala? Não. Você conta do que a gente conversou hoje, pronto. Não, pode falar. Não, você. Ô, Fred. Não vou falar. Eu não sei qual ponto você tá falando. Da realidade. Eu não lembro. Da realidade da gente. Tentar trazer aquela pessoa pra realidade de novo. Desembucha. Não, fala aí. Não, tu vai falar. Não sei. Nem eu. Esqueci o que eu ia falar. Tem um alquinho aí pra passar nas pernas? Pois é, Vou mandar pro Fred aqui, Produção, pra ele ficar desinibido. alguém traz um álcool para nós. Um Negroni pro Fred, por favor. tem um esquinho aí? Você não consegue um álcool Dá um só pra pito passar aí. aqui nos... Tá bom. Minha coxa tá com... Não coloquem cenas do pito, tá? Porque eu esteja com pito. Claquete. Empresta o... não tem. Tá com o João. Tá com o Tá João. aqui, tá aqui. Então faz mais um pra mim, né? Aqui, Fui roubado. esse aqui é do Duda que eu roubei sem querer. Vai, Eduardo, fala aí. Você me cansa. Quem que te cansa? O Fred. Tô te santificando. Bebeu água aí? Gasgou com água? Fica bastante, gente. Pô, isso aqui dava um bom de um podcast, viu? Não, mas isso que eu tava falando hoje, tipo assim, cara. O que o Padrito falou um pouco antes é um pouco do que eu tenho peso. Tipo, isso é até um medo. Se pá, eu tô abrindo demais meu coração, mas Não tem problema. qualquer coisa a Fernanda corta. This is a Não, safe pô. place. Isso aqui vai pro seu livro de canonização. Ah, vai. Abre o grupo dos caralhos e tudo. Não, aqui lá... Vamos fazer Mas uma vamos ser promessa. santo A gente- extraoficial. Quando Telegram, É, velho. não, quando sobrar só 2, vocês acabam com o grupo. É, Morre o primeiro, morre Fechou. o segundo. Quando sobrar quando só 2, vocês morrer, acabam. quando sobrar 2, acaba o grupo. Tá. Mas, tipo, eu me sinto... Isso é vaidade. Não, pode falar. Nossa, eu ia falar que acho que a maior tristeza da minha vida seria, tipo, sei lá, meu celular zerar e eu perder as milhas do carro. Eu não tenho nada. 7 em 7 dias, zero tudo. Sério? Que desapegado. E essa... O esperto é ele, tá apagando as evidências. Disfarçando O as problema disso é evidências. que eu mando mas pra mensagem quê? importante pra ele que eu preciso deixar registrada, Esquece. acaba, some. Não, some pra mim também.
Ah, some pra gente também? Some! Não somos só as minhas, né? Não, some Não, da só conversa. pra todo mundo. Ah, então tá bom. Que bom então, melhor ainda. No grupo não, mas no privado sim. Porra, No zap. Gato! Manda Manda minha SMS. pode deixar aí, pode deixar. Vai, Eduardo. O que a gente ia falar, né? Tipo, eu acho que é um pouco fruto da minha vaidade. De achar que às vezes eu vou salvar o mundo, entendeu? Tipo, bater essas de, meu Deus, essa pessoa precisa de se converter. E no final das contas, tipo, o homem mesmo não tem capacidade de converter ninguém. Quem converte é Deus. E a gente tava conversando hoje, eu e o Fred, que está mudo, o que tá ao nosso alcance, então? Já que, tipo, quem converte é Deus, sacou? Acho que a resposta mais óbvia seria o bom exemplo, mas isso parece meio... Fazer o que nos cabe, né? Que através disso Deus faz. Só que, tipo assim, de maneira prática, entendeu? O que a gente pode ter de atitude? E aí a gente tava trocando ideia sobre isso. E acho que o que é mais importante, assim, velho, que eu tava dizendo com o Fred é... Aquela alma que é presa à realidade, a realidade própria, que se conhece o próximo e, por consequência, acaba conhecendo a Deus, evidentemente que se busca isso, a pessoa ela tá presa dentro da realidade dela, ela dificilmente perde a fé. Enquanto que as pessoas que já não estão mais presas à própria realidade, ou seja, se desprendem muito daquilo que é a própria vida e vivem demais no mundo das ideias, facilmente se esvaziam muito rápido, entendeu? É como tipo um balão que, sei lá, se ele tá preso na bomba de ar, ele continua cheio. Mas no primeiro instante que ele se desprende daquilo, ele se esvazia muito rápido e vai para um lugar muito longe. E eu tava dizendo com o Fred, tipo assim, eu acho que uma das boas coisas que a nossa amizade traz pra mim, que o trabalho de hoje ter um sócio católico, graças a Deus, e mais do que isso, né, a nossa família espiritual dentro da Santa Igreja faz de bom, é me manter na minha realidade, vendo quem eu sou, as minhas limitações, as minhas dificuldades e também não ter falsa humildade, exatamente, e olhar aquelas boas coisas que Deus deu de dom. E acho que a melhor coisa que a gente pode fazer para talvez eu até exponha um pouquinho, mas uma das melhores coisas que a gente pode fazer para um amigo é trazer vida fraterna para ele. Tipo, trazer ele para dentro de uma realidade, entendeu? Que é a realidade da amizade. E isso, porra, eu acho que me salvou. A minha primeira amizade aqui foi o Salsicha. Tipo, quando de fato eu precisava de um amigo fiel, velho, com que eu pudesse materializar aquilo que eu vivia dentro de mim, sacou? Salsicha foi muito importante. E aí chegou Pana, número 1, Pana número 2, Dolinha. E essas coisas, elas nos prendem, tipo assim, com os pés firmes. Não no sentido de estar preso e não deixar com que Deus voe, mas de se manter presente e humilde. E eu acho que, assim, às vezes eu penso muito, meu Deus, a gente tem essa preocupação, né? Eu tenho muito isso. Meu Deus, eu preciso salvar meu irmão, eu preciso de salvar minha mãe, eu preciso de salvar meu pai, eles precisam de chegar no céu. Eles não têm vida ativa de igreja, assim. Minha mãe tem mais, meu pai e meu irmão quase nada. E essas preocupações, às vezes, eu acho que do mundo das ideias, elas são tão pueris do que quando às vezes a pessoa precisa de um momento fraterno, entendeu? E de ela ouvir o que precisa de ouvir, cara, lutar as lutas com pessoas que sabem que vão estar do lado, com pessoas que, velho, vão ajudar. E no final das contas, às vezes, eu pensava muito isso, né? Porra, ajudar uma pessoa é falar, Vic, qual é o seu problema? Aí o Vic me fala, porra, meu problema é que, sei lá, eu quero mudar de empresa. Aí eu vou, que nem um coach, chegar pra ele e falar, Vitor, o que você precisa é de fazer o meu curso online. Realinhamento quântico do DNA. Vai sair da zona de conforto, é o que todo mundo A zona de conforto. Tratamento de ozônio. Vic vai fazer tratamento de ozônio, realinhar o DNA e sair da zona de conforto. Tipo, cara, ele precisa de vida fraterna, sacou? Ele precisa de ver-se dentro de uma realidade amado, querido, e ele precisa de também saber dos meus problemas, ele precisa de ver a minha vida e que, velho, somos pessoas que juntos buscamos alguma coisa, e eu acho que existe uma mística de Deus. O Padrito sempre me comenta isso. A realidade divina, ela sempre mescla duas coisas com uma perfeição que, quando a gente consegue parar pra pensar, ela é sensacional, velho. A realidade mística e a realidade objetiva em Deus, elas se tornam como uma, entendeu? Então, e de fato é isso que acontece, né? As últimas moradas da fé,
é tão palpável a união com Deus como se fosse a união com os homens. Ah, velho, porra. A Tereza aí. Vejo sua beleza aqui, nitidamente. Um tema que sempre volta nas minhas próprias direções espirituais é justamente esse resgate da objetividade, assim. Às vezes eu tô tão imerso no cumprimento das minhas obrigações, na preocupação com os meios, na preocupação com as pessoas, etc., que às vezes me parece que eu tô fazendo muito e não tô fazendo absolutamente nada, assim. Que eu tô fazendo as coisas para agradar as pessoas e estou as desagradando. Que Deus está muito perto, mas está muito longe, assim. E o que me devolve isso e coloca meus pés de volta, assim, Padre Rafael, assim. Ele tem conclusões às vezes até mais duras que as minhas, mas chamam a minha atenção para um lado, assim, que às vezes a minha própria falsa humildade não deixa, né? Ele fala: Chico, se você imaginasse a contribuição que você tem na vida de tantas pessoas, o alcance das coisas que você faz e tudo, saindo da boca dele eu consigo aceitar, porque eu sei que é uma pessoa, sei lá, doutor em moral, santo, 40 anos de sacerdócio, etc. Mas a gente precisa do outro. A gente precisa desse Cristo que vem necessariamente pela pessoa que a gente confia, que a gente tem estima, que a gente admira, entende? E ser Cristo para o outro também. Isso é muito bonito, porque nos coloca num verdadeiro grau de humildade, de tanto reconhecer-se limitado e não dono daquilo que você... não dono e nem origem daquilo que você tem de bom. E, através disso, tornar apto para você oferecer excelência, oferecer bondade, oferecer amor, onde você estiver para as outras pessoas também, não importando qual seja a vocação. Assim. Então, a presença do outro é muito importante. Não é à toa que a igreja começa a partir de um apostolado de amizade, né? Se a gente for pensar bem, Jesus chama alguns para mais perto e começa a conviver com eles. Aos poucos vai se revelando ali, vai mostrando do amigo, eles conhecem o Deus, assim. Os discípulos sempre terão uma perspectiva muito única de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque primeiro a gente conhece o Deus, depois a gente conhece o amigo. Os discípulos, os 12 primeiros, não. Conheceram primeiro o amigo, depois entenderam que ele era Deus, assim. E isso não é fruto de uma aleatoriedade, assim. O quanto a amizade pode conduzir a algo divino. Sempre que você precisar, eu posso te aconselhar na direção, tá? Eu tô calado agora na minha direção, não tô desabafando, não. Pode desabafar, cara. Teacher, me dá um pedacinho dessa de verde? Não, pega com sua mão, neném. Pega aí. De verde você ficar pensando nele. Uai! De verde você viver chorando por ele. Fique sem mim. Também que é pizza. O pizza em você? Aquele lance... Não. Opa! Corta pra 18. O lance que foi da corrida, que às vezes que eu dá vontade de sair correndo, então quando eu tô com vocês, tô vontade de sair correndo. Mentira, me dá vontade de rezar esse momento aqui, ó. Seu otário. Esse momento aqui me dá vontade de rezar, ó. Não pode chamar de tolo, que senão vai pro inferno. Mas babaca e otário pode. Isso é meio comédia, vocês não acham, não? Essa passagem? É. Acho que é por causa do sentido de honra que eles tinham, que hoje em dia não existe. Não existe honra, pois. Nossa, sempre que eu penso do jeito que eu trato o Padre Francisco e lembro do capítulo de Caminho sobre Do o relação do sacerdote. Mano, não tem salvação, não. Cuidado. Maluco, eu só penso São José Maria batendo na minha cara. Um dos maiores medos que eu tenho é que vocês se condenem, é sério. Sem E aí, demagogia nenhuma. Não por isso. Mas no geral. No geral. Ô, obrigado. Vocês passam Eu álcool? tô com um tumor na coxa aqui já. Eu passo. Eu também tô com o braço. Acabou? aqui, Não. Eita! Não falou nada, Fred. Eu falei, tô falando aí. A gente não vai saber quando o Fred não falar. Tô falando. Eu não tenho o que acrescentar. Eu tô Caralho, realmente vontade de comovido. beber. Lambuzou a mão aí. Nossa. Limpa aí na camisa Só do azeite. Fredinho. Aceto. Nome meu dedo, velho. Aceto balsam. Limpa na camisa do Fredinho. Tem um alquinho na cabeça? Não invada meu espaço pessoal.
avião passou. Aí, acabei de falar e não pegou. Caralho. Nós falamos coisas super edificantes aí. Opa! Aham! O gato lambendo a bunda do padre. Eu tava passando a mão nele aqui. Alguém quer um álcool? Eu quero. Álcoolzinho ou álcoolzão? Falando que sempre o computador é mais forte. Ah, tu vai ficar... Querendo alguma reação sua, Fred. Eu tô com short de piriguete hoje. Porque você é um. Eu seria, se eu fosse mulher. Periguete não sente frio. Você já sabia que teve um papa que não fala nada, velho. que já teve um papa chamado Gaio, papagaio? Fez mesmo? Papagaio. Acho que seria meu nome Papaova. Papagaio. Papagaio 2. Dá o pé. Dá o. Como é que é? O pé pontifício. Falar até papagaio fala. Será que o nome da foi uma homenagem ao papagaio? Será? Será sim? Ia ter o biscoito pontifício. A semente de girassol. Ô, pensa no lado bom de ser gato, você poder lamber o saco, já pensou? O Espírito Santo foi embora. Pode. Meu Deus, eu espero que essa edição seja muito atenta. É. Vai ter que ser muito Aqui é atenta. 0 a 100, 0 a 100, 0 a 100, Esse 0 a 100. podcast aqui vai ser bip o tempo todo. Porque pi. Vai ser só isso. Vamos, né? Colaborar. Acabou? Acho que acabou, 4 horas, Acabou. né? Deu o horário do padre. Acabou. Pra eu continuar Então é isso, só se eu pessoal. começar a me embriagar aqui. Se inscreve no canal. E a reflexão do dia é... Em vez de você ficar mamando ele. Senhora, Pausa aí, que é isso, pausa aí.